Podcast O Novo Hunter. Patrocínio Epson do Brasil, Rede Cooper e Rádio 90 FM Blumenau. Olá, eu sou o Roberto Vilela e você está no podcast Novo Hunter. Nosso podcast sempre traz aqui para a mesa de discussão, comigo e com o DJ Castro, profissionais que fazem a diferença nos seus mercados. E hoje não é diferente, né, DJ? Sim, hoje eu vou falar com o Neto Spengler, diretor de operações da PagVeloz, uma história, uma empresa, uma startup, né, da área financeira, que evoluiu bastante. Vamos ver um pouquinho dessa história. Neto, obrigado por vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço o convite. Obrigado pela oportunidade. Legal. Neto, a gente sempre tem esse início pedindo para o profissional trazer uma linha do tempo com relação à sua história e tudo mais. Eu já te conheço há um tempo, sei que você é advogado, né? Então é legal que quem nos assiste aqui saiba como é que o Neto começou, de repente, a sua carreira, essa passagem, né, de repente, pela advocacia e parando na área financeira, né? Conta um pouquinho da história e já aproveita e emenda um pouco a história da PagVeloz, né? Startup de tanto sucesso aqui da nossa região. Cara, minha história é bem emblemática, assim. Comecei trabalhando com os meus pais, quando eu, né, sei lá, com 12, 13 anos já trabalhava, né, com os meus pais. Meu pai tinha meu avô era dono de uma distribuidora de alimentos, aqui na Rua 7, do lado do Hotel Rememblau. Ah, lembro. Sim, morei naquele prédio, inclusive, no momento, quando era bem jovem, morei naquele prédio que ficava do ladinho, ou até em cima. Edifício Pamplona. É, isso, aquilo lá. Ah, que legal, exatamente, ali embaixo era o comércio do meu avô. E aí, cara, trabalhei lá até, sei lá, até com 20 e poucos anos, né? Só que o meu pai sempre dizia, cara, tem que estudar, o pai não estudou, acho que... E aí ele sempre foi uma prioridade, assim, dos meus pais mesmo, incentivar os filhos na educação, né? Então, sempre investiram muito nisso, na verdade. E aí, até que um ponto eu decidi fazer direito, né? Então, fui para a faculdade, etc. E aí, na faculdade, eu entendi que, cara, na faculdade, beleza, tem a parte aqui da academia mesmo para aprender, mas eu queria viver a experiência prática, né? Então, fui fazer um estágio no escritório de advocacia, que é o Reze Souza e Arende Advogados. Hoje é Reze Arende o nome. Fiz um estágio lá, trabalhei lá, nem lembro quanto tempo foi, mas acho que eu entrei em 2007 até 2013, eu trabalhei uns 6 anos lá. Comecei como estagiário, né, e aí depois fui evoluindo até que eu me tornei advogado. E aí em 2013 eu quis empreender, né, sair queria montar meu próprio escritório, na verdade. Então juntar um pouco do empreendedorismo com a vivência ali, né? Com a vivência, com a experiência que eu tive e também com a técnica que eu aprendi ali na faculdade, nas pós que eu fiz e tal. E aí montei um escritório de advocacia, junto com uma sócia, a gente montou um escritório, né, e coincidiu, né, desse 2013 da fundação lá do meu negócio, com o Zotti fundando a PagVeloz, né. O Zotti tinha um problema para resolver na empresa do pai dele, que é a Blue Data, e aí o Zotti entendeu que esse problema poderia ser resolvido com um produto chamado PagVeloz, né. Na verdade, era para ser um produto e depois ele identificou que isso deveria ser uma própria empresa, um outro CNPJ, né? Certo. Dizer. E aí ele me chamou e disse, Neto, eu preciso de um advogado aqui para constituir esse negócio, né? E enfim, eu vou trabalhar com recursos de terceiro aqui, você tipo um banco digital. Não se falava nisso na época, né? E eu entendo que tem uma regulamentação e eu preciso de uma assessoria jurídica, eu queria que tu fosse um advogado. Então a minha relação com a PagVeloz, ela nasceu... Você prestando serviço. Prestando serviço, exatamente. O escritório, né, do qual eu era sócio, prestava serviço. Interessante isso, que a empresa de tecnologia não é só tecnologia, ela tem que ter todo o ambiente jurídico para navegar e precisa de ajuda. É uma empresa como todas as outras, né? Precisa ter atenção com todos os detalhes. E aí a relação, na verdade, minha com a PagVeloz, ela nasceu numa relação de prestação de serviço, né? A PagVeloz tomando meu serviço e eu prestando serviço para ela. E, cara, eu fui cada vez mais me inteirando da operação e eu tenho uma relação de amizade de muitos anos já com o Zotti, e a gente conversava bastante sobre PagVeloz, até que uma hora essa relação acabou evoluindo para uma relação societária.
PagVeloz estava crescendo, precisava de uma pessoa com as minhas, com o meu conhecimento assim para ajudar. E aí, cara, isso evoluiu, né? Daí eu me tornei sócio da PagVeloz em 2000 no final de 2015 a gente conversou, mais efetivo mesmo foi no início de 2016, né, que eu me tornei sócio da PagVeloz. E aí sempre com aquela vozinha dos meus pais assim na consciência dizendo, não, nunca pode parar de estudar, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Daí meio que eu dei uma pivotada na carreira, assim, porque antes eu estudava muito a parte jurídica, principalmente processual, assim, de ter processo judicial e tal. E eu acabei dando uma pivotada assim na minha carreira para entender mais sobre a parte regulatória mesmo do negócio, né, esse envolvimento que a PagVeloz tem com o Banco Central, com essas entidades governamentais aí ou não, né, e comecei a pivotar a carreira. Fiz um curso de gestão de negócio na Dom Cabral, que tem aqui em Blumenau. Sim. Né? E fiz alguns cursos de fintech lá na FGV, que tinha alguns cursos pontuais, e fiz um MBA em bancos pela FGV, né, durante 1 ano e meio, assim. E aí foi bem legal, porque daí, cara, na minha sala lá, num dos cursos que eu fiz, o Zotti foi junto comigo, a gente tava com o vice-presidente da Visa, né, ex-vice-presidente da Visa, ex-CEO da Global Payments, enfim, gente muito influenciadora do mercado, com bastante experiência, que a gente aprendeu não só com os professores, a gente acabou aprendendo com essa turma aí, muito com essa turma. A gente tem grupo no WhatsApp até hoje, conversa, né? Às vezes quando eu vou para São Paulo a galera está se reunindo, quando eu consigo ir eu vou lá com eles no Happy Hour, então foi bem bacana, assim. E o MBA foi uma loucura, assim, porque foi 1 ano e meio, toda segunda e terça-feira lá em São Paulo. É um curso que só tem lá em São Paulo. Ele é um curso que os próprios bancos pediram para a FGV criar, e basicamente é para treinar profissionais para mão de obra para trabalhar em instituições financeiras, né? Entender o lado de dentro do balcão do banco. Que no Brasil é algo super simples, né? É algo bem tranquilo, bem simples, assim, não tem muita regulação, não tem nada, né? É algo bem complexo, assim, e de verdade é algo bem desenvolvido aqui no Brasil, né? Bem desenvolvido. O Brasil nosso Banco Central, ele volta e meia é premiado mundialmente por alguma iniciativa. É uma referência global nessa gestão global do sistema financeiro, né? Exato. Então, aí, cara, basicamente um pouco da minha história é assim, cá estou, né? Até que a gente vendeu a PagVeloz em 2021, em outubro de 2021, para a Experian, que é a dona da Serasa aqui no Brasil. Então, cara, a primeira coisa que alguém me pergunta, sempre quando eu falo essa história, diz assim, tá, mas a Serasa não é do governo? O pessoal faz essa confusão, achando que a Serasa é uma empresa pública, e ela não é, ela é uma empresa privada, né? Ela foi criada, a dona da Serasa eram os bancos no passado, os bancos venderam a operação para a Experian. A Experian é uma empresa, é a maior organização mundial na gestão de dados do mercado financeiro, né, de prestação de serviço de dados do mercado financeiro. Está presente em 44 países. Né? A última vez que eu olhei era um negócio avaliado em 27 bi de libras, a organização. Ela é britânica, né? Na verdade, ela é irlandesa, mas ela tem ações na Bolsa de Londres. Ok. Né? Então, cara, tá em 44 países, então tem operação nos Estados Unidos, tem operação na Ásia, tem operação, enfim, tem aqui na América Latina. É global. É global, é uma empresa global. Né? E aí, hoje eu permaneci na operação, sou diretor de operações na PagVeloz, né, o cargo que eu já ocupava anteriormente. Sim. Então eu continuo como diretor estatutário lá, com as responsabilidades de diretor estatutário. E aí a gente está vivendo agora essa transformação aí, né, de transformar uma startup, uma empresa, né, com 2013 para 2023, de 10 anos aqui, 9 anos, 8 anos, quando a gente foi adquirido ali, numa multinacional, né? Porque a Experian é uma multinacional que tem uma governança corporativa muito forte, né? Uma avaliação dos riscos de negócio muito latente, né? E a gente transformar aquela empresa que
que era uma startup, sei lá, 5, 6 anos atrás era uma startup e hoje... Isso é um puta de um choque, É né, cara? um outro nível de evolução. Não, E deve hoje ser um é grande um- choque, né? Até com as pessoas, com a equipe, né? Porque, porra, a equipe estava acostumada com um modal de startup, com um ritmo, e de repente você se transforma numa multinacional e provavelmente com compliance, com uma série de regras, não vou dizer que rígidas, mas bem definidas, e você ter na função de diretor, você, os outros, o restante da equipe, ter que trazer a galera para esse novo posicionamento, né? Não deve ser simples. Não é fácil, né? A verdade é que ao longo desse processo de integração aí das sinergias, né, do pós-compra, tanto não é fácil que, cara, a gente, né, perdeu pessoas, né? Algumas pessoas saíram, outras a gente contratou gente muito boa também. Então, cara, a empresa foi evoluindo, foi se transformando e algumas pessoas estavam dispostas a se transformar, né? E outras não estavam. E tá tudo bem, faz Sim. parte do jogo, né? Muda os cenários para as coisas evoluem. Né? Exatamente. Então, sim, a empresa tem uma parte hoje que... A grande diferença é que antes as pessoas que trabalhavam conosco, nós éramos o centro das decisões. Ah, sim, Porque claro. a Era tomada rápida a de decisão, risco... Mas a tomada de risco era nós que... Porque o risco era nosso, nós éramos os acionistas, né? Vocês assumiram esse risco. Se tivesse algum problema, Sim. né, era nós que pagávamos por ele, né, em tese. Uhum. E hoje não é assim que funciona. Né? Hoje eu não tenho um acionista, hoje eu tenho milhares de acionistas espalhados pelo mundo inteiro que decidiram ser sócios desse negócio e investir no nosso negócio porque tem um código de conduta, porque tem tem as políticas dizendo como é que a gente vai conduzir o nosso negócio, né? Tem a parte de risco muito bem delimitada, sabe até onde dá para chegar, onde não dá para chegar, então o acionista sabe onde ele está botando dinheiro, né? E a gente tem que cumprir aquilo que a gente combinou com o nosso acionista, né? Então isso muda muito o dia a dia das pessoas que trabalham conosco, né? Antes, nós precisamos comprar isso aqui, vamos comprar? Não, compra lá daquele fornecedor. Hoje eu tenho que passar por pegar aqui, ver quem é o fornecedor, tem que ter mais fornecedor, tem que homologar o fornecedor, tem que ver se o fornecedor ele não tem nenhum problema que possa afetar reputacionalmente o nosso negócio. Então tem uma série de... Né, eu estou te contando um pedacinho de como que é hoje eu comprar... Uma pequena mudança, né? Comprou uma caneca. Que eu vou dar, uma caneca que eu vou dar de brinde para os meus clientes no final do ano. Né? Multiplique isso por todas as áreas e por todas as áreas, em todos os processos. Né? Então, assim, claro, tem muita parte, essa parte assim, por isso que eu digo, é uma transformação. Antes de ligar, Neto, quem que nós vamos contratar aqui da xícara? Para fazer a xícara, né? Uhum. Sim. Sabe, liga ali pro amigo meu pro Biel ali da estampa ali, né? É. Para fazer. Hoje não é assim, né? Hoje a gente tem um processo e tal. E ok também, né? É legal, né? Eu vejo que a gente evolui muito também enquanto organização com isso, né? Neto, eu queria fazer uma pergunta, voltando um pouquinho no tempo, falar um pouco mais sobre a PagVeloz. A solução que ela apresentou para o mercado lá em 2013, né, que problema ela resolveu para as pessoas e o que fez ela se tornar atrativa para uma multinacional comprá-la? Pô, a pergunta é bem legal, cara. O que a gente fez uma camada entre o banco e sistemas, ou entre o banco e as pessoas, né, para conseguir entregar valor que o banco não conseguia entregar. Né? Então, lá atrás, a solução lá que o Zotti idealizou para resolver o problema era o seguinte: a empresa do pai dele, a Blue Data, tinha desenvolvido um sistema para autoescolas. E a autoescola queria acabar com o dinheiro físico, né, lá dentro. Queria fazer tudo por dentro do sistema bancário. Né? E ela queria automatizar os processos dela em função do pagamento realizado. Ou seja, o sistema lá que foi desenvolvido, ele deveria de startar o processo. O DJ chegou lá, quero fazer minha aula prática. Vai lá digitar lá os dados do DJ e aí, não, já está pago, o DJ está habilitado a fazer. Né? Então fazer uma integração entre o banco ali, a conta e o Eliminar sistema. esse atrito, né? Esse atrito. E, cara, por diversas razões, né, sendo uma delas ineficiência bancária mesmo, os sistemas não conseguiam se conversar dessa maneira. E eu só teve a ideia de fazer um meio de campo ali. Eu vou me virar lá com o banco, eu abro uma conta no banco, me viro no banco, sou o emissor do boleto, e eu aviso a autoescola quando esse boleto foi pago ou não. Eu me viro aqui no banco, faço uma integração aqui no banco
né? Melhor do que com um ERP que não seria fácil de fazer. E ali nasceu a PagVeloz, cara, com um servicinho, com um microserviço. E depois foi avaliando, porque, cara, a gente tá emitindo o boleto da autoescola do DJ, né? Pô, então eu tenho que ter uma conta gráfica aqui para controlar o saldo que o DJ tem aqui. Eu recebi 10 boletos de R$1.000, tenho 10 mil reais, esse dinheiro aqui não é meu, esse dinheiro é do DJ. Como é que eu vou mostrar para o DJ o controle, né, o quanto ele tem a receber? E aí isso foi evoluindo, conta digital, era só boleto, e aí foi, cara, eu já tô... O DJ chegou na autoescola dele e disse, mas eu não quero cobrar no boleto, eu quero cobrar agora no cartão também. Pô, vamos botar uma maquininha de cartão, vamos pensar nesse mercado de adquirência, etc. E aí as coisas foram evoluindo, né? Então hoje o produto da PagVeloz, ela é uma conta digital, né, e tem vários produtos de cobrança e recebimento ali acoplados. Que aí você conseguiu também atender outros segmentos. Que aí isso, exatamente, a gente foi customizando para segmentos. E a gente tem a vocação para o ramo automotivo, que seria ali, começou com a autoescola, a gente evoluiu para despachante, a gente atende oficina mecânica, a gente atende revenda de veículos, a gente atende a autopeça, né? Então todos essa que a gente chama de ramo automotivo, tiveram uma solução customizada pela PagVeloz, né, a conta digital da PagVeloz foi customizada para essas pessoas. Você cria uma camada de redução de atrito que simplifica a vida do ponto de vista do teu cliente. Né? Do meu cliente. Eu faço o meu cliente vender mais, porque ele dá mais condições de pagamento para o cliente dele, né? Não machuco o meu cliente no fluxo de caixa dele, porque a gente faz antecipação de recebível imediata para ele. Então isso acoplado, esses produtos aqui acoplados nessa camada aqui, nesse ramo, faz uma grande diferença para esses estabelecimentos, né? E aí onde a gente vem crescendo. E como que isso virou uma coisa atrativa para a Serasa no portfólio deles? Cara, daí tem um vídeo do Steve Jobs que ele fala que conectando os pontos, né? Que a gente nunca sabe o que está fazendo agora, como é que esses pontos vão se conectar lá na frente, mas lá na frente a gente tem certeza, né? Então tinha um menino que trabalhava com o Zotti lá na Blue Data, e ele era funcionário da Serasa, o Jonathan. Então, o Zotti trabalhava com o pai dele na Blue Data e o Jonathan trabalhou durante um período lá, e eles se conheceram. E o Jonathan soube que o Zotti tinha montado a PagVeloz e tal, e lá na Serasa, né, a divisão que nos adquiriu é o Serasa ECS, que a gente chama lá, que é a abreviação de Experience Customer Services, que é a divisão da Serasa que cuida dos consumidores, Serasa Consumidor, né, que é o B2C. E aí eles têm um produto lá que é esse produto ele é um fenômeno, que é o Limpa Nome, Serasa Limpa Nome. Que é o quê? Que o Serasa promove feirão, promove uma série de ações de marketing e de impulsionamento dos consumidores para que eles venham regularizar as dívidas deles para ter o nome limpo. Uhum. Né? A ideia é acelerar a reinserção do consumidor no mercado de crédito. Porque a gente sabe hoje quantos negócios são perdidos porque o cara está com uma inscrição indevida. E a economia precisa girar, né? Com uma inscrição na Serasa. Uhum. Né? O cara não consegue alugar um imóvel, o cara não consegue financiar um carro, consegue financiar a casa própria, talvez. E não gira a economia por causa disso. E a economia não gira porque ele não tem condições de regularizar aquela dívida. Então a Serasa promove uma série de ações, uma delas é o feirão, tem desconto para o pagamento da dívida e etc. E o Serasa queria, de alguma maneira, o mesmo problema que o sistema lá das autoescolas tinham lá, de enxergar o track do pagamento, a Serasa tinha nessa questão de regularização de dívida. Porque o que acontecia? Havia uma dívida lá. Certo. Né? Então, cara, eu tô devendo lá na Serasa R$1.000. E aí veio no feirão eu tenho a condição de limpar o meu nome por R$200. Tem uma oferta lá. Eu vi a oferta aqui, o Serasa, o DJ quer pagar a dívida dele. Então, fala pro credor, o Serasa é o meio de campo aqui, né? Entre o devedor e o credor, certo? Uhum. Então ele falava pro credor, o cara quer pagar, que ele aceitou os R$200. Daí o credor mandava o boleto dele. Um dia, às vezes na hora, às vezes não mandava o boleto. O Serasa, tá aqui, se tu pagar, teu nome sai da Serasa, teu nome tá limpo. Pagava o boleto. Aí ficava naquela, o credor, o cara pagou o boleto ou não pagou? O cara pagou ou não pagou? Aí tu vinha lá e disse, já paguei, por que meu nome não saiu da Serasa ainda? O atrito. O atrito. Então ficava às vezes 5, 10, 15 dias pro credor, né, conseguir liberar o nome, liberar e etc. Isso causava uma... E aí eles conversaram conosco dizendo, cara, a gente tem uma maneira de resolver isso, a gente já conversou com fulano, ciclano, eles conversaram com várias empresas de pagamento do mercado e nenhuma delas conseguia
dava uma solução para eles. A gente foi almoçar daí com o Silvio, que é o vice-presidente lá da Serasa. A gente foi fazer um almoço onde, junto com o Jonathan, eu e o Zotti, o Paulo estava junto também, que é o nosso ex-acionista diretor também hoje. E eu, cara, isso é fácil de fazer, o Zotti falou. Daí, quando falou que era fácil de fazer, o cara da Serasa disse, não é possível. Que aqui em Blumenau eu achei uma empresa, que a Serasa é consumidora aqui em Blumenau, né? Que aqui em Blumenau, do lado da nossa casa, eu achei uma empresa que vai resolver o nosso problema. Daí ele ainda brincou com o Jonathan, né? O Jonathan é um querido. Daí ele brincou com o Jonathan dizendo, pô, Jonathan, não sei se eu te dou um beijo ou se eu te demito, cara. Porque se estava tão fácil assim, uma empresa aqui do lado, nós estamos tanto tempo atrás de alguém para fazer isso. Daí ali a gente estabeleceu um acordo operacional. Que era o quê? A PagVeloz é uma fornecedora da Serasa para a gente fazer esse meio de campo e resolver esse problema. Né? Basicamente é o quê? Um laboratório ali, né? Vamos testar, vamos ver se faz sentido. Né? E, cara, fez muito sentido para a Serasa e para a gente também. Né? Pô, esse propósito deles de inserir o consumidor no mercado de crédito, né? Então a gente sempre comenta lá, agora está muito mais enraizado na gente, né? Pô, nós estamos ajudando a Dona Maria, né? Cara, empregada doméstica emprestou o cartão de crédito para os filhos, Sim. Os filhos não pagaram a conta, a Dona Maria hoje está numa situação inadimplente, a gente vai lá, faz uma ação, consegue trazer a Dona Maria de volta para o mercado de crédito. Pô, isso é um negócio, cara, é muito mais do que a transação, né? Tem tudo que está por trás. Por trás, aqui tem uma parafernália tecnológica gigantesca, mas o objetivo... No final é gente. No final é gente, exato. Cara, é gente, lá na ponta é gente. Porra, aí tu faz um feirão, limpa nome, tu vai lá no feirão, tu vê, cara, gente idosa lá, com, sei lá, com 60, 70 anos, regularizando dívida, saindo chorando, batendo foto com os voluntários lá, que a gente fica voluntário lá, né? Cara, é um negócio que... Tá louco. E aí, cara, esse acordo operacional, voltando aqui, pô... Aí esse acordo operacional, ele evoluiu, o produto fez sentido, a gente conseguiu fazer o limpa-nome instantâneo, o cara pagar e já saiu o restritivo, né? Pagar com Pix agora, a gente lançou no final do ano passado o limpa-nome instantâneo, que o cara paga com Pix, o nome dele já sai na hora. Então, se ele tá com algum negócio para fazer, ele já resolve ele na hora. Uhum. Né? Já consegue o crédito na Facilita hora. a vida, né? E aí, em janeiro de 2021, acho que foi 2021, cara, tô meio perdido, 2021, a gente foi conversar com a Serasa porque a gente queria evoluir a PagVeloz em alguns sentidos, e a parceria com a Serasa a gente queria, cara, a gente precisa fazer isso aqui e virar um negócio mais... Potencializar, né? Potencializar, em termos de receita, em termos, né, de até a atenção e tal. E aí, não, beleza, então nós vamos evoluir para o M&A. Cara, daí de janeiro até... Nós assinamos o contrato dia 15 de outubro de 2021, né? Do longo de janeiro até o dia 14 de outubro, a gente estava fazendo as due diligence, né? E aí, imagina, cara, um negócio gigantesco, assim, pela forma como se administra risco dentro da Experian, né? Então, cara, foi olhado tudo Sim, no detalhe. no detalhe. Tanto empresa quanto vida pessoal, né? Então, Tudo impacta, né? Se olha tudo porque, né? Exato. Então, cara, a Experian estava investindo numa empresa de pagamento no Brasil. Sim. Esse é o... Sim. Esse é o foco. essa é a notícia. Não é, cara, o Serasa comprou, né? Sim. Cara, a maior organização de dados financeiros do mundo adquiriu uma empresa do mercado financeiro, né? E isso, cara, que recado que isso passa para investidor, para colaborador, para os clientes, cara, tem muita coisa por trás de uma simples aquisição dessa, né? Uhum. E aí a gente fechou. Daí eu sempre brinco é o seguinte, o pessoal pergunta, e aí, cara, como é que foi a comemoração e tal, não sei o quê. Cara, não deu tempo. A gente até hoje não comemorou assim de verdade, para dizer, não, agora nós estamos aqui porque nós estamos comemorando a venda para... A gente não comemorou, porque no dia de janeiro até... Literalmente foi na predição. Foi na due diligence. Cara, daí assinou terminou. Deu cara, um alívio e segue o jogo. Daí, ó, beleza, saiu a matéria, um monte de gente ligando, parabéns. Dia 16, pessoal, seguinte, vamos começar um projeto de integração das empresas agora. O PagVeloz tem que se adequar às políticas, etc. Beleza? Vamos embora. Vamos fazer o processo de integração. Uma reconstrução da empresa, né? E aí, cara, fizemos um processo de integração. Daí terminamos o processo de integração. Setembro do ano passado, o Banco Central autoriza a gente a funcionar como uma instituição de pagamento. E aí gera uma série de reportes regulatórios que a gente tem que fazer. Então, todo dia a gente tem que mandar movimento para o Banco Central, porque ele supervisiona tudo, né? Supervisiona a liquidez da PagVeloz,
né? Ela supervisiona o mandato dos diretores, supervisiona o cadastro dos clientes, quem tem conta na PagVeloz, quem não tem. Então, assim, vira como se um banco fosse, né? Uma instituição de pagamento, mas como se um banco fosse. Então, tem aquela série de observâncias ali que o Banco Central exige. E aí a gente mal terminou a integração da empresa com uma coisa, cara, veio esse processo veio a autorização do Banco Central, que daí demanda a gente integrar nosso sistema com o sistema deles, integrar, né? Enfim, Sempre tem coisa nova para fazer, né? Então, assim, não deu tempo de comemorar, não deu tempo de respirar ainda, de olhar, mas deu tempo, cara, o tempo que deu foi o tempo para a gente se relacionar com a galera da Serasa, né? A gente conseguir trabalhar junto, né? Eu acho que o maior trunfo da integração não é a gente ter as mesmas políticas, não é a gente ter as mesmas... Mas eu acho que é a forma da gente trabalhar, sabe? A energia, ela é contagiante, assim, né? A gente conseguiu mudar a cultura da PagVeloz, se adaptando a uma cultura da Serasa, que na verdade não foi uma adaptação de cultura, a gente construiu uma nova cultura. Então, nem a PagVeloz e nem a Serasa, na minha opinião, são a mesma empresa depois dessa transformação. Depois da uma transformação. sinergia, né? Tem uma empresa nova hoje aqui, Sim. que é a Serasa e a PagVeloz junto, entendeu? Que é um pouco da cultura da PagVeloz com um pouco da cultura da Serasa, que criou essa cultura que a gente segue aqui hoje, que é uma cultura de entrega, é uma cultura de trabalho. Cara, se eu pudesse resumir a história da nossa empresa e o que se perpetua no tempo é trabalho. Cara, a galera trabalha muito, né? Não tem hora, não tem dia, a gente está sempre plugado, sempre resolvendo alguma coisa, sempre pensando no como que a gente pode fazer isso aqui melhor, né? E eu sempre digo para minha galera, o grande, não vou dizer que é segredo, assim, mas, cara, o que tu acha que é um negócio que faz diferença, assim, lá na vida da PagVeloz da Serasa? É o fato de a gente ser eterno inconformado. Uhum. A gente integrou com a política e tal, não sei o quê. Não, cara, não tá legal. Se integramos e tal, mas nós temos que melhorar esse processo. Sempre dá pra melhorar pode melhorar, ainda. né? Dá Sempre pra pode melhorar. melhorar. Uhum. Né? Eu tava falando pra ti, cara, vamos comprar uma xícara lá. Meu, nós levamos 2 meses para conseguir homologar o fornecedor para comprar a xícara, o exemplo. Não, nós não estamos conformados com isso aqui. Né? Nós estamos conformados que nós estamos... Cara, beleza, a gente contratou um fornecedor que não vai dar problema, que a gente não vai ter... A gente não vai oferecer risco para o nosso acionista, não é? Mas a gente quer agora contratar ele em 1 mês. Quando a gente contratar ele em 1 mês, a gente vai querer contratar ele em 15 dias. Uhum. Né? Isso é para tudo. Aprimorando sempre, né? Você falou, esse é um grande exemplo, né, da PagVeloz e essa relação, o M&A com Experian, é um exemplo de onde vem a inovação, né? Muito se fala de inovação e às vezes uma empresa estabelecida com atuação global num mercado consolidado, ela tem uma dor, mas ela não consegue resolver sozinha. E ela olha para uma startup no Brasil, em Santa Catarina, em Blumenau, para resolver aquele problema que eles não estavam conseguindo resolver de jeito nenhum. É muito interessante até essa reflexão, né? Que é uma empresa mais ágil, que tem uma outra cultura, uma outra abordagem, outro nível de competência técnica específico para aquele problema, consegue contribuir tanto para uma empresa grande resolver um problema que acaba ganhando a escala e quando elas duas se unem, geram essa sinergia total, né? E o bacana, assim, é que nós somos o laboratório hoje, porque nós fomos a primeira empresa do ramo financeiro a ser adquirida pela Experian, né? Nesse projeto de usar o sistema de pagamentos para acelerar ali o fluxo financeiro e reinserir o consumidor no mercado de crédito. E a gente é um piloto mundial, né? Então, assim, queira ou não, as atenções da empresa também, os olhos da empresa, é grande, né? A responsabilidade é gigantesca. Por quê? Porque o nosso acionista também está de olho nessa estratégia. Cara, beleza, estamos fazendo lá, vamos pensar nos Estados Unidos, que é o nosso maior mercado, vamos pensar na Europa, vamos já pensar entra na na Ásia, rede, né? como é que a gente vai fazer isso pro... E aí, assim, aí tem uma série de... Cara, tem uma responsabilidade bem grande, como você falasse, concordo com o Roberto, né? Mas aí tem o outro ponto também, é o seguinte, olha o leque de oportunidades que se abre para a galera que está dentro desse projeto aqui. Porque, beleza, se o projeto aqui, né, já deu certo, mas a gente escala, ganha relevância e etc., quando a Experian pensa em fazer isso em outros lugares do mundo, onde ela tem referência unidades de pessoal negócio, daqui, a galera que trabalha conosco aqui Sim. pode ter uma oportunidade de Total. conduzir um projeto desse
em outro país, em outra unidade de negócio. Então, assim, quando a gente olha, assim, cara, o que aconteceu na história com a venda e etc., e a gente olha a oportunidade, o quanto a nossa galera se desenvolveu, o quanto a empresa cresceu como uma organização, é um negócio fantástico, assim. Sim. Né? E assim, e aí não tem sombra nenhuma de dúvida de que a gente fez a coisa certa, né, em vender. Porque, tem um ciúme, assim, Tem, né? A gente tem um amor Pela criação. pela criação. E esse amor hoje fica maior ainda quando a gente olha o que se tornou, né? Como as pessoas se desenvolveram e como que diferença que isso está fazendo hoje na vida do brasileiro, né? Como um negocinho aqui de Blumenau lá, talvez um estalo que os outros teve tomando banho, pai, vamos fazer um negócio desse, virou um negócio que está ajudando Sim. milhões de pessoas, né? A gente tem 60 e poucos milhões de pessoas em situação de inadimplência hoje no Brasil, né? Negativadas. É um grande problema. Cara, imagina a gente ser o agente e ajudar a mudar esse cenário, né? De trazer a galera ali isso mexe no ponteiro do PIB do Brasil. Sim. Né? E pode mexer no ponteiro do PIB de outros países em todo o mundo, né? Exatamente. Eu queria entrar num assunto até legal que você falou, né? Não deu tempo suficiente para a gente comemorar, não deu tempo suficiente para a gente fazer uma série de coisas, mas certamente deu tempo suficiente para sentir orgulho do que vocês conseguiram construir num curto intervalo de tempo, né? Chegar a ser percebido por uma multinacional e ser piloto, né? de um projeto tão grandioso que nem a gente acabou de falar agora, podendo ser espelho e referência para outros países fazerem da mesma forma que a PagVeloz. Mas eu entendo, Neto, eu que já te conheço um pouco, o DJ também te conhece, até pelo teu modelo de gestão, ser um cara descolado, descontraído, que consegue levar a liderança de uma forma bastante, vamos dizer assim, eu vejo, suave. Não deve ter sido tão simples assim, ou adaptar o teu modelo, ou cadenciar esse teu modelo de liderança, já que você é o diretor de operações, porque antes é aquilo, né? Você estava no topo da situação e da decisão. A decisão, ela pertencia ao Neto e aos demais sócios, tá tudo certo, agora vocês respondem para um conselho e o caminho precisa ser um pouco diferente. Como é que você lidou com a liderança durante esse fluxo que iniciou aí em outubro de 2021 até agora? Né? Mudou ou não precisou mudar? Conseguiu ser o mesmo Neto, a mesma tocada? Tá Não, tudo certo. certeza absoluta que não é o mesmo profissional. Hoje eu não sou o mesmo profissional. Cara, eu não sou o mesmo profissional hoje do que eu fui ontem. Né? Então, porque alguma coisa eu já fiz hoje, já aprendi. Então, eu acho que, de novo, cara, é aquela questão que eu estava falando da transformação. Né? Eu estou disposto a me transformar para melhor, para aprender, para ter oportunidade, né? Para poder executar esse projeto mesmo. Para executar esse projeto, cara, eu não posso ter a cabeça que eu tinha ontem ou antes de ontem. Eu tenho que estar disposto a me transformar, porque esse projeto é transformador. Né? Então, mudou muito, assim, Roberto, para te falar. Não só eu, tá? Eu acredito que todo mundo. Né? E foi aquilo que eu falei. As pessoas estavam dispostas a passar por essa transformação, estavam dispostas a se adaptar. Né? E eu sempre fui um cara que fui mais tranquilo na questão da adaptação. Eu acho que se pudesse resumir assim, um pouco da minha atuação, assim, eu acho que seria a adaptação mesmo. Né? Claro que às vezes eu demoro para me adaptar em algumas coisas e tem coisas que eu me adapto mais rápido. Ok. Né? Então eu acho que essa questão da adaptação, da transformação, é que ela é latente assim, no nosso dia a dia aqui, né? Então mudou bastante coisa, né? Lógico. Mas aprendi horrores, assim. Horrores. Minha cabeça hoje para pensar um negócio, para estruturar, ou principalmente essa parte de governança e tal, é um negócio totalmente... Porque antes eu sabia o que eu aprendia lá nos cursos e tal, mas tu viver isso é diferente, né? Faz um curso de compliance, tu vê lá a figura de, sei lá, de controles internos, tu viu a figura lá de acompanhamento regulatório, né, a implementação, como é que funciona essa esteira aqui de o governo dizer que o imposto era 2, agora é 3, como é que tu garante que tu vai estar com a tua contabilidade redondinha, que tu vai, né, e aí tu viver isso na prática, assim, é um negócio que
vale muito mais que qualquer curso. Né? E você vai ligando, da mesma maneira que a PagVeloz com a Serasa foram ligando os pontos, você também liga os pontos da sua carreira, né? Sim. Com a tua experiência com as leis, né, com o jurídico e a tua capacitação ao longo do tempo vai te criando condições para ligar esses pontos, né? Sim, sim. Um negócio legal, cara, que aconteceu foi que eu falei da minha história profissional, assim, né? Que quando eu estagiei no escritório de advocacia, que eu falei para vocês lá, né, lá no começo e tal, e esse escritório eles têm um conselho de administração, um conselho, que é um conselho consultivo, assim, né, como o escritório é um escritório que atende, é um escritório empresarial, então eles atendem muitas empresas, eles também têm um modelo de gestão semelhante às empresas, porque eles estão vivenciando isso e conseguem prestar um serviço ainda melhor para os clientes. E o escritório me convidou para ser conselheiro. Eu estou conselheiro lá no escritório. Legal. No ano passado foi o primeiro ano de conselheiro. Então, pô, foi muito legal assim, para mim poder entrar lá de novo. Né, um escritório que eu fui estagiário, né, depois fui advogado e tal. Eu praticamente comecei a minha carreira. Né, e aí poder voltar lá agora como um conselheiro e com poder, uma outra visão. E poder ajudar, assim, sabe? O legal é... Sim. O legal é poder contribuir, assim, ver o quanto que o escritório também evoluiu de lá para cá, né? Claro. A evolução que teve. Então, pô, isso foi acho que foi uma das transformações que a gente tava falando, assim, essa foi a que... Mais brilhou teu olho. Foi impactante. Não dá para dizer que foi a que mais brilhou meu olho, porque sempre acontece alguma coisa, né? Foi uma das que brilhou meu olho, né? Que foi bacana, assim, porque tem um carinho muito grande para as pessoas que estão lá, muita gente está lá ainda da minha época lá, e é muito bom poder contribuir de alguma forma com o crescimento lá, seja do negócio em si, seja das pessoas que ainda estão lá, né? Então, pô, isso é sensacional. Eu acredito que quando a gente fala de transformação, e você está falando, não vou dizer que é mais fácil, mas as pessoas estão mais dispostas a mudar, o que aconteceu com você, com os outros sócios e até com a equipe interna, quando ela tem uma noção clara do todo e ela vê aonde pode chegar essa mudança, né? Então, a partir do momento que você percebeu tudo que vinha embarcado com o projeto do Serasa, por mais que seja desafiador mudar, se torna possível mudar porque você está enxergando a dificuldade muitas vezes da mudança, pelo menos essa é a minha percepção, ela está associada quando a gente só fala um fragmento do processo para a equipe. E eu acredito que vocês devam ter sido extremamente transparentes nessa transição, dizendo para a galera, ó, a gente está saindo daqui e vai para lá, vai ter obviamente muitos desafios pelo caminho, mas a gente chegando junto nós vamos ter uma responsabilidade. Não tem como não se sentir orgulhoso de um processo de transformação desse. Eu acho que a cidade toda se sente orgulhosa por ver o que aconteceu com a PagVeloz, né? Eu acho que isso é fantástico, saber que essa galera nova montou um projeto muito bacana e de repente esse projeto bacana se transforma num case mundial. Eu acho que isso é extremamente interessante. Como é que está a estrutura hoje da PagVeloz e quais são os desafios para o futuro? Cara, os desafios para o futuro, a gente estrutura, né? A PagVeloz continua ainda com a marca PagVeloz. A gente dividiu, então a PagVeloz hoje ela tem duas unidades de negócio, por assim se dizer. Uma que a gente chama de standalone, que é o business que nós já tínhamos antes, que é a conta digital com a marca PagVeloz, a maquininha que antecipa em D0 para os nossos... Atendendo o mercado em geral, nos segmentos que vocês atuam. Nos segmentos lá, automotivo e etc. Esse negócio continua, né? E nós temos do outro lado um negócio que nós chamamos de Factor, que são as sinergias com a Serasa. E ali nesse lado nós temos duas frentes. A frente de pessoa jurídica, que é a gente ter uma conta digital que permite com que o credor emita cobrança, né, para os devedores. E o lado pessoa física, que é o quê? Que é levar meios de pagamento, né, rápidos para que o consumidor consiga liquidar suas dívidas e saia da situação de inadimplência e limpe seu nome. E limpe seu nome, exatamente. Então esse é o nosso, essa é a unidade que explora aqui as sinergias do Serasa. Onde é que está o nosso maior desafio hoje? Aqui. Porque aqui eu tenho 10 anos de negócio. Experiência já, né? De desenvolvimento, de treinamento, de apanhar. Sim, claro. Aqui eu já apanho 10 anos. E aqui eu estou apanhando 1 ano e pouco, 2 anos. Né? O corno então, não está grosso. Exatamente. Então aqui é onde está o maior desafio nosso, de a gente conseguir escalar a operação. Já tem um negócio bem legal, né? Já faz, né?
desde o acordo operacional já faz sentido e tal, mas agora é escalar isso aqui, fazer isso aqui e ficar 10 vezes maior que esse, né, com o business que a gente já tem hoje. E expandir para o mundo. E expandir para o mundo. E aí o desafio é fazer virar aqui, porque daí expandir para o mundo vai ser uma... Se funciona no Brasil, vai ser pode uma funcionar consequência. nos outros lugares. Se vai no Brasil, vai em qualquer outro lugar. Né? Com essa transição, houve um incremento no número de colaboradores da PagVeloz ou não necessariamente? Não necessariamente. Você já tinha um escritório, inclusive, em São Paulo, né? Eu lembro Tem, que acompanha e tal, permanece. Não precisou aumentar o teu número de colaboradores neste processo? Não precisou aumentar. A gente está com 362 pessoas, já teve 400, né? A grande maioria são pessoas que trabalham na área comercial. No nosso modelo aqui da maquininha, né, que é o nosso negócio, ele é um negócio analógico e digital, assim. Analógico por quê? Porque precisa alguém lá apertar a mão do cliente, porque senão, né, a interação né? online, exato, Ele é escalável na tecnologia, mas escalonável no processo humano de venda, porque a pessoa tem que ir lá levar, apresentar e etc. Né? É bem isso mesmo. E aí, enfim, a gente está com 362 pessoas hoje, tem vaga em aberto, né? Nós estamos com 2 unidades de negócio, lá em São Paulo e aqui em Blumenau. Aqui em Blumenau a gente está entregando o prédio aqui onde a gente está, porque a Serasa, né, saiu uma notícia, está construindo Primeiro que a gente vai trabalhar junto, né, que é integrar as equipes. Então a gente está se mudando lá para o prédio da Serasa, que é lá no Ibiza. Tá no Ibiza, sim. Lá no Ibiza. E aí lá na Rua Mirante Tamandaré, lá na frente onde era a Troca Escapamentos, eu não sei se é a Troca ainda, naquele terrenão lá, tá saindo a nova sede da Serasa. A Serasa vai construir uma sede gigantesca lá. Cara, acho que são 1.200 posições de trabalho e tal. Eu nem sei ao certo quantas... Eu vi o projeto assim, cara, é um negócio... Como a gente tá acostumado aqui em Blumenau, um prédio bonito, né, com um layout moderno, né, funcional, estilos que a gente vê aí para integrar ainda mais e garantir o crescimento. Exato. E São Paulo mantém. E São Paulo ainda mantém. São Paulo lá fica no Parque das Cidades, lá no Morumbi, a Serasa, e a PagVeloz fica lá na Zona Norte, em Santana. Né? Então é um pouco distante, assim. Né? Mas em São Paulo, imagina fazer um movimento similar ao que vai acontecer aqui em Blumenau, de integrar, sair de Santana, de repente, da Zona Norte e vir ali para a área do Morumbi? Cara, eu acho que isso não vai acontecer? É que assim, a minha crença pessoal é que sim, por quê? Porque eu acho que as pessoas trabalhar junto, a gente tem, né, para mim o home office ele funciona só no esporádico, mas o dia a dia acontece dentro da empresa mesmo, eu conversando, me relacionando, o corpo fala, toda aquela... Então eu acho que no futuro a intenção seja a gente todos trabalharem juntos, né? Mas por hora a gente não tem nenhum direcionamento em relação a isso ainda, né? Não tem nenhuma decisão ainda em relação a isso. Legal. Então, mas aqui no Blumenau sim, né? Sim, vai ficar mais fácil. Legal. Neto, bom, o nosso podcast é chamado O Novo Hunter, que é esse conceito de liderança, né, esse novo profissional que o mercado está querendo. Na PagVeloz, comenta um pouco, né, com esses novos desafios todos, esses objetivos de crescimento de mercado, qual é o perfil do profissional que vocês estão procurando e que se conecta com esse conceito do novo Hunter? Cara, eu acho que é o dono, né? É o senso de dono, né? A gente fala muito em responsabilidade extrema lá, né? Uma das coisas que a gente tem lá é que a gente não trabalha com terceirização de responsabilidade, né? Então não tem essa de chegar e... Gostei disso. Isso aqui não é comigo. Sempre é contigo. Tudo é com todo mundo, né? Então, cara, às vezes me liga, pô, o sistema caiu, né? Deu uma instabilidade no sistema. Eu podia dizer, cara, isso não é comigo, é com o Zotti, mas é comigo, né? Eu vou ligar pro Zotti, cara, precisamos resolver aqui, deu algum problema, né? O Zotti vai dizer, mas não sou eu, porque caiu o banco. Não. Vamos correr atrás, vamos resolver. Vamos ligar pro banco e vamos saber por que está fora, entendeu? Então, todo mundo é responsável. Então lá a gente tem... então assim, eu acho que o profissional que nós buscamos hoje é justamente esse, é o profissional que não gosta de trabalhar com terceirização de responsabilidade. Que mata a jogada e joga aqui. E que assume a responsabilidade. Pode ser que ele não vai ser o cara que vai lá resolver, mas ele vai estar ali junto participando da solução, né? Então eu acho que é muito isso, né, que a gente tem procurado aqui para nós. E claro, né, cara, o cara que se transforma, porque para ser dessa forma, com responsabilidade extrema, o cara tem que se transformar. Sim. Né? Então ele tem que... uma hora ele vai ficando cada vez mais
cientes do ambiente ali e vai conseguindo evoluir nesse sentido, se ele estiver disposto a se transformar. Então ele evolui. Sim, sim. É bacana porque dá para ver que o contato que eu já tive com a PagVeloz, inclusive tem um caso interessante que foi a última palestra antes do começo da pandemia, eu apresentei na sede ali no dia que falou, no outro dia foi, agora não pode mais fazer nenhuma palestra física, né? Mas a gente vê uma empresa que tem uma cultura muito forte, que as pessoas estão muito engajadas e acaba tendo esse como resultado, né? Na hora que se funde com uma estrutura maior, consegue contribuir de maneira consistente para os resultados e para a evolução da cultura como um todo, né? Muito bacana. E o que eu vejo assim, a gente é muito presente. Cara, a gente tá no escritório todo dia, ou aqui, ou em São Paulo, né? Então, claro que, cara, a agenda é ruim, às vezes não, né? Mas, cara, a gente tenta estar sempre perto da nossa galera, falando com a galera, né? Então, tem pessoas assim que eu falo todo dia, né? Todos os dias. Tem pessoas que eu falo porque estão lá no escritório. Tem pessoas que eu falo porque estão lá em São Paulo, mas a gente faz alguma call, né? Uhum. Então, tem um desafio hoje, né? Não PagVeloz, mas acho que é um desafio para todas as empresas, que é qual que é a dosagem certa aqui do presencial e do online, né? O que é saudável? O que é produtivo? Né? O que faz a diferença? Como que a gente mexe o ponteiro? Como que a gente dá o conforto do home office, mas consegue manter uma unidade consegue manter a cultura, o pensamento e o engajamento. Né? Então é um dia em casa, 2 dias em casa, ou será que dá para ficar só em casa? Então eu acho que é um desafio que todas as empresas estão passando agora, né? Então, é verdade. Todo mundo querendo aprender isso, né? Todo mundo quer aprender. Isso aí. Bom, eu quero te agradecer, vou deixar o DJ fazer o encerramento, quero te agradecer pela oportunidade de vir conversar com a gente fica envaidecido, acho que esse é o termo correto, né? De ver uma empresa da nossa cidade, com pessoas que a gente conhece, fazendo algo tão relevante para o mercado, trazendo uma visão, não só uma visão, mas um olhar, né, muito atento para a nossa região, mostrando essa questão da tecnologia, essa questão da qualidade do trabalho e principalmente essa capacidade de adaptação, porque eu acho que esse é o ponto crucial, né? E mais, você de repente participar de um processo de vender um negócio e mesmo assim continuar nesse negócio e continuar de uma forma consistente nesse negócio, não figurativa, que muitas vezes esses processos acontecem e a empresa que é adquirida, a diretoria fica figurativa por um período. E não, a gente percebe que vocês estão atuando e ainda estão à frente. Então, parabéns, eu cara. acho, hoje a gente viu uma história muito interessante que mostra a solução de um problema real que, né, com uma startup que gera um negócio que cresce exponencialmente e vira uma solução para uma empresa muito maior e mostra ali, como a gente estava falando, onde está a inovação e essas empresas precisam estar atentas, né? As grandes empresas precisam estar atentas para onde pode encontrar inovação e a PagVeloz é um grande exemplo. E a tua trajetória também, que acaba ligando os pontos e fechando o círculo, né, Neto? Parabéns, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de vocês, né? Então, um pouco do que eu sou aqui é a transformação que as várias pessoas que passaram na minha trajetória profissional me transformaram, né? Então, assim, conectar os pontos aqui é eu olhar para trás e eu saber que todas as pessoas que trabalharam, se relacionaram comigo, contribuíram de alguma forma para que eu me tornasse o profissional que eu me tornei hoje e que não é um excelente profissional, pelo contrário, tem uma série de defeitos e que vai continuar se transformando, né? Vai continuar se relacionando com outras pessoas que vão ajudar a me transformar cada vez mais. Então, obrigado pelo bate-papo, espero que tenha sido, que de alguma forma aí a história da PagVeloz consiga inspirar outras pessoas a seguir no seu objetivo. Legal. Pessoal, vocês acabaram de acompanhar aí o nosso bate-papo com o Neto. Mais uma vez eu reforço, né? Muito bacana para nós aqui da região podermos trazer um case real, literalmente, de uma empresa local que construiu uma história fantástica num curto intervalo de tempo, mais ou menos 10 anos, né, pelo que você comentou, e que rapidamente conseguiu escalar a nível mundial. Então é esse nosso propósito aqui no Novo Hunter, trazer
pessoas que fazem a diferença no seu mercado, com empresas que fazem a diferença no seu mercado e compartilhar isso com você que acompanha aqui o nosso podcast, para que você possa ter momentos de inspiração e trabalhar aí no seu dia a dia com base nesses momentos de inspiração. Então continue prestigiando o canal, continue compartilhando, assista obviamente o episódio aqui do Neto e compartilhe os demais. Valeu, até o próximo episódio. Podcast O Novo Hunter. Patrocínio Epson do Brasil, Rede Cooper e Rádio 90 FM Blumenau.